Os 13 Porquês veio para usar a literatura como ponto de contato com um tema delicado. Também serviu para ser possível termos empatia ao entrar em um mundo diferente através dos livros. Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui com um convidado mais do que especial! Senhor Anderson, depois de 65 bilhões de anos e outras vidas de combinações de tentativas de gravação, Faz tempo. tá todo mundo falando dos 13 porquês. 13 Reasons Why is about Hannah Baker, who commits suicide in high school. And she leaves tapes behind for the people that have something to do with her death. E o mais importante de tudo isso foi trazer o tópico, o tema depressão, pro nosso dia a dia. Não que isso não aconteça, eu tava falando com o Anderson antes da gente começar a gravar, não que isso não aconteça em outras séries, em outros livros. Mas calhou que essa entrou na cabeça da galera e começou a tentar desmistificar essa história da depressão. E essa é uma das funções das ideias dos projetos do Anderson. Ele tem um canal que chama Depressão Não É Frescura, onde ele fala justamente sobre isso, sobre essas questões que a depressão traz, né? Que, gente, é uma doença, para início de conversa. Vamos começar daí, né? A primeira coisa. A primeira coisa que a gente tem que assumir aqui é uma doença. Não é mimimi, não é frescura, Não é estado emocional. é estado emocional. Não é que você não é uma doença de rico, não é porque você não tem Deus no coração, não é. Por isso até o tema do canal, ou mesmo do meu livro, é Depressão Não É Frescura, justamente para trabalhar em cima do preconceito em torno dessa doença. Exatamente. Porque todo mundo sempre fala assim, então depressão é não estar alegrinho. Não! Não. Por quê? Eu até estava conversando com o Anderson que eu li um livro que chama O Demônio do Meio-Dia, que fala justamente sobre a questão da depressão. E aí tem uma frase desse livro, eu que sou uma pessoa, gente, que nunca lembro de frases alheias, mas essa me marcou muito, porque fala justamente que depressão não é ausência de alegria, né? Depressão não é assim, tô com depressão, então vou ser sempre triste. Não é todo mundo que é triste que tem depressão, né? E não é todo depressivo que é triste. Olha só. O depressivo, na verdade, a depressão em si é a ausência de qualquer sentimento, sabe? É a ausência, você não sente absolutamente nada, sabe? Anestesia total. É anestesia, é você estar anestesiado das emoções. Pra quem não sabe, eu fui diagnosticada com depressão e, assim, é muito maluco o que eu tava contando pra Anderson antes da gente começar a filmar, que é isso, né? Às vezes eu tô aqui muito felizinha que vou gravar com o Anderson e do nada, não é que eu não estou felizinha, é que do nada. Esse é o principal ponto para a gente poder auxiliar, a gente ter uma sociedade mais honesta, mais justa, mais bacana, né? Mais solidária, que é o que a gente precisa, justamente se colocar no papel do outro, né? Só que é muito difícil para uma pessoa também sentir essa questão, ela falar sobre depressão sendo que ela não sente. Eu descobri que eu tinha depressão, Tati, quando eu fui ser diretor de um projeto de vídeo do IPQ, do Instituto de Psiquiatria. E quando eu soube o líder do IPQ, o Dr. Wagner Gataz, inclusive ele mencionou essa frase, que a depressão é caracterizada pela ausência de sentimento, que corrobora com a história do Andrew Solomon, do livro O Demônio do Meio-Dia. Quando eu tive acesso às questões de os sintomas físicos, psíquicos, casos clínicos, todo esse universo da depressão, eu pensei que ele ia falar meu nome completo, o nome da minha esposa e tudo mais, porque a minha identificação com todo aquele universo era tão grande. E eu não sabia, eu não tinha a menor ideia que eu tinha depressão. Eu simplesmente tinha perdido a alegria de viver. Eu vivia de uma forma extremamente cinza. E todas as pessoas, tanto na empresa, os familiares, a minha esposa, que convivia diretamente comigo, ninguém poderia imaginar que eu tinha depressão. E quando eu falava para algumas pessoas que eu tinha depressão, era exatamente essa mesma situação, né? Então, é ruim para a gente que lida com essa doença. A gente queria... Eu não sei direito o que a gente quer nesse ponto, mas a forma como a depressão é lidada dentro da sociedade ainda traz muito preconceito em torno disso, né? Então, a gente se sente ruim, né? Eu queria estar legal. Eu queria. Você tá numa puta reunião. Não, você ganhou um puta projeto, mas
o nosso organismo não produz esse bem-estar. Então, e aí? Exato. Qual a culpa que você tem nisso? E não é que a gente tá cego, né? Que a gente não enxerga. A gente enxerga. A gente vê ali, nossa, é um projeto sensacional. Uhul! Mas agora não tô conseguindo, gente. Entendeu? Agora não tô conseguindo soltar fogos. Eu tô sacola, eu tô tipo, sabe? Então é muito, muito maluco. E por isso, de novo, vou bater nessa tecla. A importância dessa série, desse livro, né, e de outros tantos, é justamente mostrar para as pessoas que às vezes são questões assim muito pequenas pra gente, mas que pro outro pesa, sabe? Até porque a gente nunca passou por isso. Eu tava falando com o Anderson que, assim, eu me achava mega desconstruída em relação a essas coisas, porque eu tinha vários amigos que tinham depressão. E aí, calhou que, assim, eu só consegui entender realmente algumas coisas quando eu comecei a ter. E aí que eu virei e falei assim, poxa, te entendo agora. Eu entendo. A empatia foi maior quando eu passei por aquilo, sabe? Porque não basta só você conviver com pessoas que tenham depressão. Você precisa entrar ali, mergulhar de cabeça e tentar entender o máximo possível sobre aquela história, sobre o que está acontecendo na cabeça da pessoa. Mas você sabe uma coisa, traçando um paralelo rápido sobre isso? Se você chegasse com a perna quebrada, engessada, as pessoas teriam todo o zelo para te receber, te acomodar e tudo mais. O que acontece normalmente com a depressão é... Beleza. Exatamente. Porque não é encarado como doença, né? Então, se você tem um problema cardíaco, você tem diabetes, você está com a perna quebrada, as pessoas tentam ter esse tipo de preocupação. A depressão, azar do goleiro. Exato. Exatamente. E é por isso, gente, que esse seriado tocou tanto as pessoas. As pessoas ficaram assim, meu Deus do céu, nossa, eu não tinha pensado nisso, porque foi um jeito que os produtores e tudo mais, e no livro você também sente um pouco isso, de você sentir na pele, porque como é a Hannah, como é a menina que tá narrando, você meio que entra na vida da personagem e começa a tentar enxergar com os olhos dela, entendeu? Então acho que foi por essa questão que todo mundo ficou tão sentido e tão tocado por essa série. E aí tá a minha grande virada nessa história toda, porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. E quando eu vi que eu tinha depressão e tudo mais, eu falei, eu preciso mudar esse quadro, primeiro pra mim, segundo lugar, eu preciso deixar um legado para as pessoas, porque eu tive 2 familiares que já chegaram ao suicídio. E aí eu fui entrevistar mais de 40 profissionais de diversas áreas, porque a depressão é uma doença multifatorial. Então eu fui ter uma compreensão ampla dessa história. E uma tiazinha que eu fui entrevistar, uma super psicóloga, fodástica mulher, ela começou o papo assim, feliz daquele que tem depressão. Aí eu abri a minha Matrix aqui do lado e falei assim, mano, que véia louca, escrota pra cacete, falar uma merda dessa. Tati, ela tava certa. Porque graças à depressão eu consegui atingir a minha potência como ser humano. Aí veio a história do livro, aí veio a história das palestras. Então isso foi muito importante pra mim. E essa importância pra mim eu levo para as pessoas. Então é um grande processo. O meu trabalho hoje é transformar a dor no amor. Através da depressão. Eu acho que no final das contas, o que eu levo dessa frase, e que pra mim agora fez sentido, definitivamente meu exercício de empatia aumentou imensamente, né? Depois que eu entendi como que eu funcionava, e na verdade assim, estou entendendo, né? A gente segue nesse caminho aí, o meu exercício de olhar pro outro aumentou demais. Porque eu conseguia ver, assim, às vezes eu muito alegrinha, e aí... Mas por dentro eu sabia como eu tava, e eu falava assim, o que me garante que as outras pessoas ao meu redor não estão fazendo a mesma coisa? Né? Colocando as mesmas Colocando máscaras. as mesmas máscaras, porque nessa sociedade a gente não tem direito a não sentir nada, né? É a sociedade do sucesso, né? É a sociedade do sucesso. E é por isso que todo mundo fala que depressão é o mal desse século, né? Que depressão é uma doença que tá todo mundo agora tendo e tal, mas assim, mas por quê? Porque a gente vive numa sociedade que fica todo mundo, o tempo todo é um excesso de informação, é um excesso de felicidade compartilhada, é um excesso de máscaras que você tem que ir colocando pra conseguir sobreviver, sabe? Então, Tati, eu descobri essa semana que a maldade não existe. O que está por trás da maldade ou é uma dor,
ou uma proteção, ou o mais importante, que eu acredito que é a grande maioria dessa história toda, ausência de consciência. A partir do momento que você começa a entrar nesse processo de consciência... Nossa, a ausência de consciência é uma ótima coisa. Do assim, seu né, para com o outro, para com o universo, a coisa começa a se transformar. Nossa, máximo, máximo. Eu acho que todo esse vídeo, toda essa conversa, assim, esse vídeo, essa conversa, o trabalho do Anderson, os livros que a gente citou aqui, o seriado que deu grande, né, empurrão pra gente gravar tudo isso, é mais ou menos assim, é pra convidar todo mundo, e por isso que mexeu tanto com as pessoas, pra convidar todo mundo a ter consciência, Perfeito. né, de si e do outro. Sim. Né? O ser humano, gente, é muito complicado, é muito complexo, né? Então, assim, a partir do momento que a gente para um pouquinho e tenta entender o outro, e tenta o máximo possível, né? Empatia é uma palavra super bonita de se falar, mas a gente tem que realmente tentar o máximo possível fazer isso, sabe? Enxergar, assim, o que meu ato tá acarretando na pessoa, sabe? O que eu falando aqui tá acarretando no outro? O que toca no outro? Por que o outro age assim, sabe? Acho que assim a gente finaliza o nosso vídeo. Muitíssimo obrigada. Eu aprendi uma frase com você, que eu nunca te falei, mas eu achei muito, muito linda. Que é, viver é fácil, mas não é simples. Esse é o jogo da vida. Esse é o jogo da vida. E vamos tentar ter mais empatia. Vamos usar os livros e as séries e todas as artes para nos ajudar com isso. Conheçam o trabalho do Anderson, que é maravilhoso. O Andrew Solomon é um milionário. 13 razões são milionários. Eu sou pobre, então me ajuda. Beijo. Maravilhoso. Mas sério, conheçam o trabalho do Anderson, que vocês... E vamos tentar entender, ter mais empatia e entender que depressão não é frescura. Até a próxima, não esqueça de se inscrever aqui no canal.